Olá, bem-vindo a mais um vídeo técnico do TechNet Brasil. Eu sou Fábio Hara, MVP em virtualização, e hoje nós iremos abordar sobre o Windows Server 2008, parte técnica. Vamos falar também agora sobre outros pontos importantes que nós temos no sistema operacional 2008 que foram melhorados e também aperfeiçoados. Temos na parte de proteção para o servidor o Firewall do Windows 2008, que tem uma série de recursos novos, e também sobre o Read Only Domain Controller, um recurso muito interessante que ajuda na proteção do seu servidor. Além disso, na parte de proteção de rede, vamos falar um pouco sobre o NAP, o Network Access Protection, e vamos entender como é que ele consegue proteger sua rede de ameaças que possam entrar no seu ambiente. Além disso, vamos falar um pouco também sobre a parte de proteção de dados com o RMS e como você pode proteger suas informações para que elas não escapem da sua empresa ou sejam roubadas. Além disso, também vamos falar um pouco sobre a proteção de acesso e identidade e vamos entender como é que funciona um pouco da parte de federação no Windows Server 2008. A parte de Firewall houve uma série de melhorias muito importantes. Não somente agora ele controla o bloqueio de entrada, mas também o seu bloqueio de saída. E um detalhe muito interessante é que, num único wizard, num único tutorial, você já consegue configurar não somente o Firewall, mas também o IPsec. Para quem não sabe, o IPsec ele garante uma proteção no protocolo TCP/IP e, se você tem uma aplicação que não consegue habilitar criptografia durante sua comunicação com outro dispositivo ou com outro computador, você pode utilizar o IPsec para proteger essa comunicação entre essas duas máquinas ou entre essas duas aplicações. É um recurso muito interessante. Há outro detalhe também muito importante. O próprio Firewall já vem com uma série de regras prontas e que te facilita muito. Então, ao invés de ter que bolar uma regra nova, descobrir qual que é a porta, qual que é o protocolo que vai ser utilizado, tudo isso, já tem uma série de perfis prontos dentro do 2008, o que fica muito mais simples esse processo de configuração. Além das próprias configurações pré-definidas de regras de Firewall, nós também temos outras configurações para o tipo de máquina. Então, se você tem máquinas que não pertencem ao seu domínio, mas precisam acessar outros computadores e assim por diante, nós já temos uma série de perfis criados por padrão dentro do Firewall que facilita esse tipo de configuração. Outro recurso muito interessante que é o Read Only Domain Controller, ou controlador de domínio somente leitura, nada mais é do que um recurso que permite com que a base do Active Directory em determinados domain controllers seja colocado somente em modo de leitura. Por exemplo, imagine que você tem um escritório remoto e nesse escritório remoto você não tem uma segurança física do seu CPD. Ao implementar uma máquina, um domain controller como RODC, isso significa que aquela base é somente de leitura e por padrão as senhas não são armazenadas nessa máquina. Se alguém roubar essa máquina ou tentar realizar um ataque de força bruta, não vai conseguir obter as senhas. Isso é um fator muito interessante de segurança que foi implementado, principalmente para escritórios remotos que não possuem segurança física no local. Outro fator bem interessante também, claro, que ele implementa uma replicação unidirecional. Uma vez que a base é somente leitura, não há necessidade de alterações nessa base. Então, o conector de replicação é somente feito de forma unidirecional. Tá? É claro que também existem alguns outros produtos que são implementados num servidor de RDC e são suportados, obviamente, como, por exemplo, o uso de DHCP, o uso de replicação de arquivos pelo DFS e também a parte de Group Policies e assim por diante. Um recurso muito interessante que nós temos, que foi implementado em 2008, é chamado de NAP, ou Proteção de Acesso à Rede. Como funciona o NAP? É muito simples. Quando uma máquina for inserida na rede ou efetuar uma conexão via VPN, ou através de wireless, ou um switch gerenciável, ou até mesmo por Terminal Services, o serviço de Network Policy Server vai checar as diretivas e vai inspecionar uma série de características da máquina, como, por exemplo, firewall ativado, antivírus rodando e atualizado, anti-spyware rodando e atualizado e assim por diante. Se as regras estiverem em conformidade, o que acontece? Ele pode entrar na rede corporativa. Porém, se as regras não estiverem em conformidade, a máquina não entra no seu ambiente. Qual que é a grande vantagem? Você não vai conseguir evitar um ataque, mas você consegue garantir com que as máquinas que entrarem no seu ambiente de rede estejam íntegras. E esse é um fator muito importante e reduz uma série de problemas de segurança na sua rede. Outro recurso também muito importante que nós temos é o RMS, ou Rights Management Service. Mas o que é o RMS? Hoje em dia não se discute apenas a permissão, a parte de segurança por NTFS ou share. Você precisa de um recurso muito mais alto que também te garanta que os dados da sua empresa não fujam ou se eles forem roubados, ninguém consiga ver as informações.
O RMS é um recurso que ele protege os arquivos, por exemplo, do Office, e você pode garantir, por exemplo, imagine uma planilha contendo todos os seus clientes. Você pode proteger essa planilha e garantir que somente os determinados usuários da rede possam ver. Se um dia esse usuário roubar esse arquivo e mandar para um concorrente, esse concorrente não vai conseguir ver aquele arquivo. Por quê? Porque o documento está protegido com o RMS. Então ele garante, na verdade, a informação. Ele não vai conseguir proteger, por exemplo, do arquivo ser apagado. Porém, você consegue garantir que ninguém consiga ver a informação que está dentro daquele documento, por exemplo. O RMS, na verdade, não é uma novidade de 2008, ele já vinha no 2013 como produto separado. E agora ele vem integrado ao Windows Server 2008. E você pode habilitar uma série de novas funções. Além disso, o 2008 possui uma base muito sólida para os seus negócios. Nesse ponto nós vamos falar também sobre gerenciamento, o que melhorou no gerenciamento do servidor. Temos também a parte de confiabilidade, e esse recurso é muito interessante através do clustering, o failover clustering. Na parte de rede, temos uma série de melhoramentos no protocolo TCP/IP que garante uma performance muito mais alta e segura para a comunicação. E além disso, uma série de melhoramentos para a replicação, principalmente para cenários de escritórios remotos. Nesse ponto, tem alguns pontos muito interessantes que devem ser mencionados agora, como, por exemplo, o núcleo de servidor, mais conhecido como Server Core. O Server Core é uma opção de instalação. Quando você for instalar o 2008 no servidor, ele vai te perguntar se você quer instalar o 2008 normal ou o Server Core. O Server Core nada mais é do que um sistema operacional com funcionalidades gráficas reduzidas. Então significa que, além de consumir menos espaço em disco, a hora que você efetuou o logon num servidor desse, a única coisa que vai aparecer é a tela de Command Prompt. Isso significa que todo gerenciamento é feito por linha de comando, porém você pode gerenciar remotamente. A vantagem, como uma série de aplicativos, outros executáveis não são implementados nessa máquina, isso reduz muito a sua superfície de ataque. E você pode implementar alguns serviços também nessa máquina, como um Domain Controller, um servidor de arquivos e assim por diante. Outro fator muito interessante em cima do gerenciamento e instalação é, na hora que você for instalar o servidor, para que ele seja simples a instalação, ele vai te fazer poucas perguntas agora, como Product Key, qual edição de 2008 que você quer instalar e qual que é a partição. Escolhido isso, ele vai instalar todo o servidor e a primeira tela que você vai receber é chamada de ICT, ou Initial Configuration Tasks, onde ele vai te dar passo a passo o que deve ser feito. Mudar a senha do administrador, configurar a parte de rede, mudar o nome da máquina e assim por diante. Então ficou muito mais fácil instalar o servidor e também muito mais intuitivo configurar essa máquina e permitir que ela funcione em rede. Além disso, nós temos uma console geral que facilita toda a administração de todos os recursos instalados nessa máquina. Ela é conhecida como Server Manager e todos os componentes e serviços instalados nessa máquina vão aparecer nessa console, facilitando num único ponto todo o gerenciamento desta máquina. O Windows PowerShell fornece uma nova linguagem de scripts muito mais simples e muito mais intuitiva e fácil. O PowerShell não é uma novidade no Windows, ele surge no primeiro produto que foi o Exchange 2007 e você pode baixar para máquinas com Windows Vista, com Windows XP e com Windows 2003. No caso do 2008 ele já vem nativo e ele permite você automatizar uma série de tarefas utilizando essa linguagem. Além disso, temos uma série de parceiros no mercado que implementam outros componentes que você pode habilitar no PowerShell. O TCP/IP do 2008 foi muito melhorado e temos agora uma série de funcionalidades novas, como por exemplo o TCP/IP, o Auto Tuning Receive, que ele permite regular de uma forma dinâmica o tamanho da janela de comunicação. Além disso, se seu hardware possui vários processadores, ele pode distribuir a requisição de processamento através desses outros processadores. Além disso, você pode implementar outros componentes que permitam estender e gerenciar a parte de gerenciamento de protocolos do Windows 2008. Outros benefícios que nós temos também para escritórios remotos são justamente a parte de replicação do Sysvol, que ficou muito mais simples e muito mais rápido e fácil. Temos também a implementação do RODC, que vocês já viram. Então, você tem um escritório remoto que não tem uma segurança física, você pode implementar não somente o RODC, mas também o BitLocker. Além disso, você tem controles avançados que permitem gerenciar, por exemplo, impressoras remotas, arquivos remotos, você pode virtualizar uma máquina remotamente também, e também você tem um recurso muito interessante de administração, que é o Windows Remote Management, que permite que você execute Remote Shell ou comandos remotos em outros servidores usando um protocolo seguro e confiável. O Clustering Failover é um grande melhoramento que nós temos em 2008.
Agora, você pode ter os seus servidores em cluster e com um detalhe muito importante. O cluster foi totalmente redimensionado e ele permite gerenciar, além de volumes maiores do que 2 terabytes, você também tem a parte de clusters geográficos. Isso é muito importante. Você pode ter um dos nós do cluster em um site principal e o outro nó ou vários outros nós em sites separados. Isso garante que você tenha uma alta disponibilidade e não dependa de ferramentas de terceiros para que você possa implementar um cluster geográfico. Além disso, o Windows 2008 possui uma série de melhoramentos que vão funcionar muito bem na sua rede. Porém, se você tiver o Windows Vista, esses recursos vão ser muito melhor aproveitados. Então nós temos uma série de recursos especiais que foram implementados quando você tem um ambiente baseado em Windows 2008 e Windows Vista. Então, realmente, eu vou ter algum benefício de utilizar o Windows Vista no meu ambiente? Claro que vai ter. Você vai ter muito mais recursos que você teria utilizando outro sistema operacional. E nesse ponto, é bem interessante vocês verem essa grande relação que nós temos com o Windows Vista e o Windows Server 2008 trabalhando em conjunto. Nessa demonstração, eu vou mostrar um pouco dos recursos principais do Windows Server 2008. Vamos iniciar a nossa demonstração e vamos mostrar alguns recursos muito interessantes que nós temos no 2008, algumas novidades. Uma delas é a parte de confiabilidade do seu servidor. Como é que você pode saber se o seu 2008 é confiável, está funcionando corretamente e assim por diante. Então nós temos agora aqui o Reliability Performance Monitor. Basicamente, o que é a ideia do Reliability Performance Monitor? Bom, eu consigo visualizar numa única console aqui, por exemplo, como é que está o uso de CPU, o Process ID, que é o identificador do processo, quanto ele está consumindo de CPU e assim por diante, quantas threads que ele está abrindo. Consigo visualizar um negócio, isso aqui é uma novidade, disco, que era uma grande reclamação até dos administradores de rede. Você consegue saber qual que é o executável, o processo, né? Qual que é o ID deles, qual que é o, aqui, ó, olha, repara aqui o nome do executável ou o diretório, e qual que é a taxa de leitura e escrita que ele está fazendo. Isso aqui é muito bom porque, vejam, muitas vezes você tem seu servidor, né? E você já deve ter passado por alguma situação do tipo, você não sabe por que o LED do disco está aceso direto, tá? Por que ele está acessando tanto disco. E você vai olhar o Task Manager e ver que está tranquilo o processador, mas você não sabe que processo está gerando aquela escrita. Com isso aqui você pode detectar facilmente. E um detalhe muito interessante é, muitas vezes, imagina que você configurou um antivírus de forma errada, ou a sua aplicação está gerando algum dump e assim por diante. Você pode detectar aqui rapidamente o que está causando aquela escrita, né? Ou aquela leitura no seu disco. Imagina, por exemplo, uma aplicação que utiliza algum banco de dados e ele está fazendo algum rebuild de índice e assim por diante. Você conseguiria detectar rapidamente utilizando essa console. Além disso, eu também posso monitorar a parte de rede, né? E quando eu monitoro a parte de rede aqui, eu consigo também ver a mesma coisa, qual que é o executável, né? Qual que é o identificador do processo dele e qual o endereço remoto que ele está se comunicando e quantos megabytes está mandando e recebendo. Isso aqui é muito bom para você poder saber, de repente, de onde está vindo essa lentidão de rede dessa máquina. Você pode saber qual que é a máquina que ele está trafegando mais dados e assim por diante. Outro recurso muito bacana que nós temos aqui é o Reliability Monitor. Basicamente, o Reliability Monitor ele vai fazer um log a partir da data de instalação do seu servidor até o dia atual e vai mostrar tudo o que está acontecendo na máquina, ao invés de você visualizar o Event Viewer. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando você instala o seu servidor, você instala a máquina, principalmente para quem trabalha em consultoria, né? E daqui a um tempo, seu cliente reclama que aquele servidor não está funcionando corretamente e assim por diante. E você não sabe, você não tem um dedo duro, algo que te mostre o que aconteceu naquela máquina. Se o cliente rebootou, se ele desligou na mão, se ele instalou algum driver. Usando o Reliability Monitor, você pode acessar aqui, escolher a data específica, né? E eu posso falar o seguinte, ele vai mostrando tudo o que está acontecendo. Por padrão, ele tem um índice que vai de 0 a 10, tá? Sendo 10 o estado inicial, e à medida que você vai tendo falhas e elas não são corrigidas, ele vai caindo esse índice. Se você corrige, ele vai aumentando gradativamente. Então, olha só, aqui eu estou vendo um erro que aconteceu. Olha só, eu tenho várias categorias. Instalação ou remoção de software, falhas de aplicativos, falhas de hardware, falha do Windows e falhas em geral. Nesse caso aqui foi uma falha de software. E ele está dando um alerta, e olha só, nesse dia, que foi no dia 27, eu fiz instalação de vários softwares, porém um deles deu falha durante a instalação. Isso aqui é muito bom, pessoal. Por que aquele servidor não está funcionando direito? De repente o cliente atualizou algum driver da controladora de disco, da placa, ou seja lá o que for, desligou a máquina de forma errada. Aqui você vai conseguir ter esse relatório de uma forma muito mais simples e amigável. Tá ok?
Além disso, tem um recurso muito legal também que é a parte de reportes, né? Tirar relatórios de utilização do seu servidor. Então, por exemplo, eu posso tirar diagnósticos tanto do sistema quanto do Active Directory e assim por diante. Posso dar uma olhada aqui, por enquanto não tem nenhum diagnóstico sendo executado, né? Mas eu posso executar esses diagnósticos aqui de monitoração e tentar pegar algum relatório dele, né? Então, a parte interessante daqui é que ele vai executar vários processos, né? Posso executar aqui um diagnóstico, ele vai iniciar, e posso visualizar depois esses relatórios de utilização do servidor, o que está acontecendo com a minha máquina. Então, olha só, mandei inicializar o de Active Directory, ele já está iniciando, ele vai coletar durante 5 minutos aqui, ou 300 segundos, tudo o que está acontecendo aqui com a máquina. E aí eu posso ter um detalhamento, saber, olha, o que está acontecendo com o meu servidor, né? Ele vai gerar um relatório para mim, informando como é que está o diagnóstico do meu Active Directory. Isso aqui é muito bom, pessoal, porque muitas vezes você quer ter um Health Monitor, né? De como é que está a saúde do seu AD, ou da parte de rede, de demais outros produtos. Com isso, você pode tirar esses relatórios. Eu vou deixar aqui executando, enquanto eu vou demonstrando outras coisas para vocês. Um outro ponto que eu gostaria de mostrar também é a parte de Event Viewer, que mudou muito, né? Isso aqui ficou muito legal, é um ponto bem interessante. O Event Viewer, ele não é mais salvo no formato EVT, tá? Que era no formato proprietário. Agora, ele é salvo no formato EVTX, que é de XML. Então significa agora que o Event Viewer ele é salvo em formato XML e pelo fato de ser XML já facilita muito para os desenvolvedores poderem coletar dados e tratar esse arquivo sem depender de uma ferramenta proprietária. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui minhas views normais e olha só que legal, eu tenho uma novidade que é Custom View. O que é a Custom View? A Custom View eu posso criar a minha própria visualização de Event Viewer. É como se eu criasse o meu próprio Event Viewer. Tá? No caso, eu tenho dois criados aqui. Esse aqui que eu criei, se eu dar uma olhada aqui na propriedade, está aqui. Qual foi o filtro que eu criei? Eu criei um Event Viewer que só pega eventos de segurança, pega todos os tipos de crítico, erro, assim por diante, e ele só pega os Event IDs 5136, 5137, 5138, 39 e o 40. Então, eu criei meu próprio Event Viewer. Por que isso aqui é interessante? Porque muitas vezes você vinha aqui no Event Viewer, vinha aqui em filtro, criava um filtro qualquer e dava OK. Na hora que você salvava aquele filtro, ele salvava todo o Event Viewer e não apenas a visualização que você queria. Tá? Então é um fator muito legal que nós temos, você ter seu próprio Event Viewer. Repare que também quando eu pego um Event Viewer, eu posso clicar aqui no evento, eu tenho todo o detalhamento dele e eu também tenho a visualização dele em formato XML, que facilita muito para os administradores poderem tratar esses dados. Além disso, existe um recurso muito bacana do Event Viewer que é, imagine que eu tenho um evento que ocorre frequentemente no meu servidor e eu preciso tomar uma ação toda vez que aquele evento ocorre. Ao invés de esperar acontecer aquele evento, eu posso falar o seguinte, eu seleciono o evento e mando anexar uma tarefa a esse evento. Na hora que eu faço isso, eu falo o seguinte, olha, toda vez que acontecer esse evento, que é o 8245, vindo do log de application com esse ID, o que eu quero que ele faça? Execute um programa, mande um e-mail ou mostre uma mensagem. Tá? A grande vantagem desse modelo aqui é simples, aconteceu um determinado evento, na hora ele vai disparar uma ação para aquele evento. Então você torna o seu sistema muito mais proativo, né? Você não precisa esperar acontecer uma falha no seu sistema para depois o usuário reportar, olha, está acontecendo uma falha no servidor. E aí você vai olhar o Event Viewer. Não, você já pode deixar tudo pronto, isso aqui na sua máquina. Outro recurso muito legal que é a parte de subscription. O que é a subscription? É uma assinatura. E essa assinatura é o seguinte, vamos supor que você tenha vários domain controllers na sua rede e você está monitorando todos os logs de auditoria de logon. E você quer consolidar todos esses logs num único log. Eu quero colocar, por exemplo, aqui dentro do forwarder de eventos. Então agora eu posso criar a minha assinatura, eu dou um nome para ela, uma descrição, aonde eu quero salvar esses logs, de quais máquinas eu quero capturar esses logs, quais são os eventos que eu quero capturar dessas máquinas e como eu vou transmitir essa captura. Vai ser por o porta 80, porta 443 de SSL e assim por diante. Tá? Isso aqui é muito legal, pessoal, porque você pode, imagina que você pode até mesmo agora estar numa máquina fora do domínio, que seja, por exemplo, uma máquina de monitoração, ela capture todos os logs do seu cliente, dos seus servidores e trata num único ponto. Né? Você consolida todos esses logs num único ponto central. Isso facilita muito para o administrador de rede. Vamos dar uma olhada aqui, ainda está rodando o meu relatório.
Vamos voltar a uma outra coisa também interessante na parte de auditoria. Temos alguns melhoramentos de auditoria, mas eles estão muito mais relacionados com o Active Directory. Então vamos dar uma olhada no que são esses logs aqui de auditoria. Vamos pegar aqui primeiro o meu Active Directory, né? E tem um negócio muito interessante que a gente pode utilizar em conjunto. Vamos supor que eu tenho um usuário aqui e eu alterei uma informação, por exemplo, ele tem um telefone, né? Eu quero alterar esse telefone aqui, de repente não é isso aqui, é outro telefone, é o 111-2222. E cliquei em OK. Aí vem a pergunta, se você trabalha já com Windows 2003 e 2000, já deve ter percebido isso. Como é que eu faço para descobrir quem foi que alterou esse valor? Bom, você vai olhar o log de auditoria e você vai descobrir no máximo o Object Access. Mas você não vai saber qual que foi o valor alterado, o que estava antes e qual que foi o novo, quem foi que fez isso. Isso é um grande problema. Se você quiser corrigir isso aqui, você vai ter que voltar o backup do Active Directory. Agora, quando você abrir a auditoria, você pode auditar todos os objetos do AD. E a grande vantagem é o seguinte, na hora que eu pego um evento, olha só, eu vou pegar o evento aqui, ele pegou que um objeto foi modificado, quem foi que fez isso, qual que foi o objeto, qual que foi o atributo, qual que foi o valor que foi adicionado. Olha só, esse foi o valor adicionado. Mas qual que era o valor anterior? É bem simples, basta abrir o Event ID anterior. Eu vejo que o objeto foi modificado, qual que é o objeto, o atributo, e ele, olha, esse era o valor que estava antes, e ele foi apagado, foi deletado. Então isso aqui facilita muito para o administrador de rede descobrir uma série de alterações que ocorrem no seu ambiente. Olha só, aqui já acabou o meu relatório e veja só esse relatório de diagnóstico do meu Active Directory. Ele mostra uma série de resultados, né, informando quando foi executado, como é que está o uso de CPU, estou com baixo uso de CPU, memória está normal, mas ainda já está com 63% de utilização e assim por diante. Então aqui eu consigo ter alguns detalhamentos do Active Directory. Como é que está o processo de busca? Olha, ele fez alguns testes de search, alguns de utilização. Então aqui ele faz uma série de diagnósticos para verificar como é que está o andamento da minha máquina, né? Se ele está bem ou não. A parte de replicação, por exemplo, como é que está a replicação do Active Directory, se ele está indo bem ou não, se está dando erro, está demorando muito para passar os detalhes, alguns parâmetros de tuning, né? Que foram feitos ou não na máquina, por exemplo. Também consigo ter alguns resultados gerais, como o uso de CPU, processos, a parte de rede e assim por diante. Então, eu tenho um relatório bem completo até, informando todos os detalhamentos do meu servidor. E eu posso fazer isso aqui simples, na própria console do Windows 2008, independente de uma ferramenta de terceiros. Nossa parte 2, vamos abordar um pouco de dicas e truques do 2008. Uma grande dica que nós temos é em cima do cluster, implementado no 2008. O cluster agora possui uma grande diferença. Como ele mudou toda a sua arquitetura de produto, você não pode mais fazer simplesmente um upgrade da máquina. Tá? Isso que significa que, se você quiser implementar um cluster 2008 no seu ambiente, e você já possui um cluster 2003, você não pode fazer o processo que era conhecido como in place, que é justamente colocar o DVD do 2008 no SO e executar um upgrade. Agora você deve fazer uma instalação limpa e migrar as configurações de um cluster para outro. Só que o grande fator interessante é que o Cluster 2008 ele implementa uma série de melhoramentos, como, por exemplo, você trabalhar com cluster geográfico, você pode ter agora, por exemplo, utilizar novos recursos de gerenciamento do quórum, o que facilita cenários de alta disponibilidade. Isso aqui é um fator muito legal. O processo de migração é bem simples. Para quem já tem um Cluster 2003, na hora que você instalar um novo cluster baseado em Windows 2008, ele já possui uma ferramenta que ajuda no processo de migração das configurações do cluster 2003 para o 2008. Você simplesmente informa qual que é o outro nó do cluster, ele vai conseguir migrar uma série de itens para o 2008. Isso aqui facilita muito o processo para quem está querendo criar um cluster baseado em 2008, porém ainda possui um cluster baseado em Windows Server 2003. Então, um processo de detalhe bem interessante também é que ele também gera um relatório informando o que pode ser migrado, o que não pode ser migrado, o que vai dar problema e assim por diante. Isso é bom porque, necessariamente, você não vai migrar naquele momento o seu cluster. Porém, você quer fazer um teste e saber se é possível e quais são os problemas que você vai ter durante o processo de migração. Então, a ideia do relatório de configuração do cluster é justamente te informar o que pode ou não ser migrado para o novo ambiente. Na nossa parte 3, vamos falar então sobre a parte de diferencial competitivo e interoperabilidade. Nesse ponto, existe um grande detalhe. O que te levaria a implementar o Windows 2008? Aqui estão listadas 10 principais razões que realmente valem a pena implementar o 2008 no seu ambiente. Na verdade, são fatores que você já tinha
através de ferramentas de terceiros com o Windows 2003, e com o 2008 você já tem uma série de recursos integrados e novas funcionalidades embutidas, como por exemplo a parte de NAP, o Server Core, a parte de segurança e virtualização e assim por diante. Então, se você está na dúvida, vale a pena migrar para 2008? Quais são os motivos? Aqui estão listados para vocês as 10 principais razões que valem a pena migrar o seu ambiente de Windows 2000 ou até mesmo 2003 para o Windows Server 2008. Além disso, existe uma série de outros benefícios, principalmente no que se refere à virtualização. Virtualização não é simplesmente o processo de virtualizar servidores, sistema operacional. Você também pode implementar virtualização de apresentação, virtualização de aplicação. Um outro recurso muito interessante que vocês viram que é o TS Gateway, o Terminal Services Gateway, que permite que usuários remotos acessem aplicações na sua rede interna utilizando um protocolo seguro como o SSL, facilitando a configuração entre firewalls. Então nós temos uma série de recursos muito interessantes que foram implementados em 2008, que abrange a parte de virtualização não somente para servidores, mas para vários níveis. O principal objetivo de tudo e que o 2008 fornece é justamente otimizar sua infraestrutura de sistema. Então, um fator muito interessante que nós temos em Microsoft é justamente o processo de otimizar sua infraestrutura com os recursos que você já tem. Nesse ponto, 2008, ele consegue fazer com que sua empresa passe por vários estágios para que você tenha uma TI dinâmica. O que seria isso? É muito simples. Na TI dinâmica ou na otimização de infraestrutura dinâmica, o que seria? Você simplesmente consegue adequar a sua parte de TI com as necessidades de negócio da sua empresa no menor tempo possível e na maior agilidade possível que o negócio exige. Um problema das empresas é que muitas vezes a parte de TI não consegue acompanhar as demandas e necessidades da área de negócios. E o objetivo do 2008 e dos demais produtos da Microsoft é que eles consigam tornar a sua empresa dinâmica, capaz de simplesmente se adequar às necessidades de negócios. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que tenham gostado e não deixe de conhecer mais sobre essa e outras tecnologias Microsoft no TechNet Brasil. Lá você encontra, além de vídeos, artigos, material para certificação Microsoft, fóruns técnicos, blogs dos profissionais, academias virtuais e muitos outros recursos que farão a diferença na sua carreira. Acesse www.microsoft.com/brasil/technet.